Olá, tudo bem? Você lembra quantas vezes você caiu até aprender a andar? E quantos tombos até se equilibrar em cima de uma bicicleta? Eu não me lembro, mas sei que foram esses aparentes fracassos e derrotas ao longo da minha vida que formam os históricos das conquistas que já alcancei. E você, já analisou o valor de um fracasso ou uma derrota pessoal? Sim, fracasso é nosso tema de hoje. E também a 14ª lei do triunfo, segundo o escritor Napoleão Hill, em seu maravilhoso livro A Lei do Triunfo, que tem sido temas dos nossos últimos programas. Aliás, desde o 8º programa, nós estamos discorrendo sobre essas leis do triunfo, cada uma mais importante que a outra, e tem feito assim um trabalho maravilhoso em mim ao pesquisá-las para trazer para você a cada encontro que nós fazemos semanalmente. Meu nome é Dinair Martins, sou coach de vida consciente, cada vez mais consciente. Está começando mais um programa Vida Consciente, aqui na Rádio Comunitária Dunas de Itaúnas, pelas ondas da 87,9 FM, todas as quartas-feiras, às 10 horas, e com reapresentação aos domingos, também às 10 horas. E hoje, ao invés de uma fábula, vou ler um poema da escritora Angela Morgan. O título é Quando a Natureza Quer um Homem. Era uma vez. Bem, um poema não começa com essa frase, né? Ou será que pode começar? Ah, sim, era uma vez. Quando a natureza quer provar um homem e experimentá-lo, quando a natureza quer formar um homem para desempenhar o papel mais nobre, quando se empenha de todo o seu coração para criar um homem tão grande e tão digno que todo mundo dele se orgulhe. Observemos os seus métodos e os seus meios. Com que impiedade aperfeiçoa aquele que elegeu? Como o ataca e como o fere? E com que golpes violentos leva-o a moldes que apenas ela entende? Enquanto ele clama na sua tortura e ergue as mãos suplicantes, como a natureza curva, mas sem destruir. Como procura o seu bem, como trabalha aquele que elege, modela-o por todos os fins, por todas as artes, o induz a mostrar o seu esplendor. A natureza sabe o que faz. Quando a natureza quer fazer um homem, despertar um homem para cumprir a vontade do futuro, quando procura com toda a sua arte e se esforça com toda a sua alma para criá-lo grande e completo, com que astúcia o prepara, como o atormenta e jamais o poupa, como o exaspera e o aflige, como faz nascer na pobreza, quantas vezes desaponta aquele que sagrou, com que prudência o oculta, como o torna obscuro, com quanto seu gênio soluce de humilhado e seu orgulho jamais esqueça,
manda-o lutar mais arduamente ainda. Isola-o, de modo que lhe cheguem apenas as altas mensagens de Deus, de modo a poder ensinar-lhe o que a hierarquia planejou. Conquanto ele não compreenda, dá-lhe paixões a dominar, com que impiedade o esporeia, com que tremendo ardor o instiga quando o elege cruelmente. Quando a natureza quer dar nome a um homem, dar-lhe fama e domá-lo. Quando a natureza deseja dar-lhe brio para fazer o melhor que pode, quando realiza a mais elevada prova, quando deseja um Deus ou um rei, como o domina, como o restringe, de modo que ele mal se contém. Quando ela o instiga e inspira, conserva-o desejando, sempre ardendo por um objetivo inatingível. Castiga e lacera a sua alma. Lança um desafio ao seu espírito. Ergue-o quando ele se aproxima. Faz uma selva para que ele a desbrave. Faz um deserto para que ele o tema e o vença se puder. Assim faz a natureza um homem. Então, para provar a sua paciência, atira uma montanha em seu caminho. Põe-no num dilema e, olhando-o impiedosamente, diz: sobe ou morre. Observemos o seu propósito, os seus meios. A natureza tem um plano maravilhoso, pudéssemos nós entendê-la. Loucos são os que a chamaram de cega. Quando o eleito tem os pés feridos e sangrando, o seu espírito paira nas alturas e com seu alto poder rapidamente abre novos caminhos magníficos. Quando essa força divina o desafia a cada fracasso e o seu ardor ainda é o mesmo. E o amor e a esperança ardem em presença da derrota. Oh, a crise, o clamor, que apelam por um líder quando um povo precisa ser salvo. É então que ele surge como um guia e que o seu plano a natureza mostra e que o mundo encontra um homem ou uma mulher. Belíssimo poema. Essas questões dos gêneros hoje estão tão discutidas, né? É claro que esse poema foi escrito no século passado e ainda não havia essas discussões, mas mesmo assim ainda é um belíssimo poema. E eu preciso recitá-lo mais vezes para mim mesma, para alcançar cada mensagem que ele contém, em cada linha, em cada palavra. Nesse poema, Angela Morgan expressou uma grande verdade, que a adversidade e a derrota temporária são sempre males que vêm para o bem. Ainda esta semana eu também assisti um filme, quase um documentário que conta a história do Walt Disney e é inacreditável a quantidade de supostos fracassos, entre aspas, né? Ele teve antes de alcançar seu grandioso sucesso. Fracassos financeiros, fracassos morais, fracassos nos relacionamentos, fracassos familiares,
muitos, muitos fracassos e o quão obstinado em seu objetivo principal definido, o qual ele criou desde a infância, ele era perseverante nesse objetivo. Nem a derrota temporária, nem a adversidade chegam a se transformar em fracasso na mente de uma pessoa que as encara como mestras, como professoras que lhe ministrarão qualquer lição necessária. Na verdade, há sempre, afinal de contas, uma grande lição nos reveses e em cada derrota que nos acomete, né? Sempre tem uma lição. E é também verdade que em algumas situações, algumas, né, não poderíamos receber certas lições senão por meio de uma derrota. Porque muitas das vezes, né, a derrota nos fala através de uma linguagem muda, que a gente não entende. Tanto isso é verdade que se a gente entendesse de pronto, não ficaríamos repetindo aqueles comportamentos que só nos traz desacerto, derrota, fracassos, comportamentos errados. Porém, a gente não faz essa leitura, né? E fica repetindo, repetindo, sem lucrar coisa alguma das lições que nelas estão contidas, né, nessas derrotas. Elas sempre estão nos falando, estão nos comunicando, mas de uma forma meio oculta, precisa abrir os olhos, na verdade, precisa despertar a consciência para poder ler nessas entrelinhas que a natureza quer sempre nos comunicar, falar conosco. Se não fosse verdade, a gente observaria com mais cuidado cada erro das outras pessoas para deles tirarmos vantagens, né? Aprender com os outros. Napoleão Hill, no livro, diz uma frase bem assim: sinto-me feliz por ter experimentado tantas derrotas. Elas tiveram por efeito me temperar com a coragem suficiente para empreender tarefas que nunca ousaria começar, mesmo que estivesse cercado de influências protetoras. Então foi isso que o Napoleão conseguiu ler nas entrelinhas das experiências por quais ele passou, né? Homem algum já se ergueu de uma derrota sem se sentir mais forte, mais prudente com a experiência. Com certeza ele fica mais atento. A derrota nos fala uma linguagem própria, uma linguagem que devemos escutar, quer desejemos ou não. Sem dúvida, é preciso ter grande coragem para considerar a derrota como um mal que vem para o bem. Mas o alcance de qualquer posição que vale a pena manter na vida requer uma grande quantidade de significado e relevância para você mesmo. A mesma experiência que você está tendo pode não ter o mesmo significado para mim. Então é importante a gente trazer, ou seja, fazer uma tradução daquela experiência para o meu universo, para o meu conteúdo, para o meu histórico, para que aí sim aquela experiência tenha um significado para mim e eu possa retirar dali uma mudança no meu comportamento. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a perguntar-me se não seria possível encontrar outro valor que não fosse o dinheiro e o poder na ponta do arco-íris. E o que isso me leva a refletir, a verbalizar é que eu acredito muito, muito no ser humano. Acredito em você que está me ouvindo. Acredito em mim.
que estamos caminhando por esse planeta para a gente alcançar cada dia uma vitória, mesmo que seja a partir de um tombo, mesmo que seja a partir de um aparente fracasso, de uma aparente derrota. Eu vou ficando por aqui e vou te deixando entregue às suas reflexões e eu vou ficando com as minhas sobre os aparentes fracassos, sobre as aparentes derrotas que eu vivo, que você vive. Quais lições nos trazem? Quais forças adquirimos? Quais novas escolhas fazemos? Quais novos caminhos adentramos? Quais significativos e relevantes novos resultados alcançamos? As respostas a essas perguntas escrevem as páginas do livro que conta a história da sua vida, da minha também. Uma vida bem vivida, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que na hora de ser encerrada merece todos os aplausos, pois revela um grande guerreiro, uma grande guerreira. Na próxima semana eu vou falar sobre a 15ª Lei do Triunfo. Gratidão imensa por estar sempre comigo. Nesta caminhada somos parceiros. Muitíssimo obrigada. Este é o programa Vida Consciente e é muito bom estar com você, aqui na Rádio Comunitária Dunas de Itaúnas, pelas ondas da 87,9 FM. O programa Vida Consciente vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas, com reapresentação aos domingos, também às 10 horas. Você pode ouvir este e os programas anteriores em meu canal no YouTube e também no Spotify, no formato podcast. Agradeço por se inscrever em meus canais. Desta forma, tanto o YouTube como o Spotify pode avisá-lo sempre que eu postar novas gravações. Meu nome é Dinair Martins, sou coach de vida consciente. Um grande abraço.